Vamos lá para as principais notícias e informações do mercado de fundos imobiliários desses últimos dias. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos, autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro, e toda semana estou aqui para te trazer informações e notícias sobre o mercado de FIIs. Então já se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder nada, deixe o seu like e o seu comentário ao final do vídeo. Para a gente começar, vamos falar do GGRC11, Fundo Imobiliário de Galpão Logístico, que nos últimos meses vem se destacando aí pela compra de novos ativos e ativos de bastante qualidade, inclusive, para dentro da sua carteira, né? A gente está falando de imóveis logísticos AAA. Então, bem interessante esse novo posicionamento, esse reposicionamento do GRC em mercado. E aqui a gente pode ver a notícia. Ele anuncia dividendos após maior emissão da sua história. O fundo imobiliário concluiu a 10ª emissão de cotas, na qual movimentou quase 700 milhões de reais, o que configura a maior captação desde a criação do fundo. E ele vem ali numa base de cotação próximo de R$10, entregando uma média de 1% ao mês, ou seja, 10 centavos por cota, que é a média geral que o fundo imobiliário vem distribuindo mesmo. O que chama a atenção, de fato, é esse otimismo que o mercado vem olhando aí, o GGRC, por conta dessas últimas movimentações, pela nova estratégia que a gestão vem apontando, o dividendo alto que esse fundo imobiliário também vem trazendo. Então, são características bem interessantes para quem procura um fundo de galpão. Mais um fundo de galpão logístico, HGLG11, que adquiriu novos imóveis para dentro do seu portfólio. E esses novos imóveis vão gerar uma receita mensal de mais de 1,5 milhão de reais. A gente está falando aqui de 2 galpões logísticos, 50% de 2 galpões logísticos localizados em Cariacica, no estado do Espírito Santo. Aqui mais abaixo a gente tem um pouco mais de informações sobre os imóveis. Eles integram um condomínio logístico CLC R-Log, situado às margens da BR-101, no contorno de Vitória, uma das principais rotas logísticas do Espírito Santo. Aqui a gente pode ver também alguns dos inquilinos. Atualmente o ativo está alocado para grandes empresas como Arezzo, responsável por 58% da receita, o Whirlpool, Suzano, também é outra grande empresa aí, que é inquilina desses imóveis. A gente pode ver aqui que a operação foi avaliada aqui em cerca de 207 milhões de reais, né? Dinheiro advindo aí da 10ª emissão de cotas que o fundo imobiliário fez. E a gente pode perceber o seguinte, como parte do acordo, os vendedores estabeleceram 2 garantias, né? Renda mínima garantida aí, uma de R$1.292.000 e a outra de R$211.000, válidas por 12 meses após conclusão de obras. Então, por pelo menos 12 meses, esses imóveis vão estar gerando aí 1,5 milhão ao fundo imobiliário. A compra representa a etapa final de uma transação estratégica que inclui também a construção de 2 módulos adicionais, ou seja, desenvolvimento sob medida para um locatário específico de 13.941 metros e outro especulativo com 15 mil metros, somando dá quase 30 mil metros de novas áreas. Então, de fato, o que a gente está vendo aqui no HGLG é o que se espera dele, né? O maior fundo imobiliário de logística da Bolsa, vem crescendo cada vez mais, fazendo compras bem estratégicas, não só no eixo Rio-São Paulo, mas em outras regiões do país, o que de fato é bem interessante. É um fundo que também vem se destacando aí nos últimos anos, né, como a principal opção logística, e nesse momento abaixo do seu valor patrimonial por cota, é de fato uma das grandes oportunidades aí de mercado. VRTA11, fundo de papel, mantém dividendos estáveis pelo 11º mês seguido, e não é uma situação fácil, vamos colocar assim, porque o fundo imobiliário de papel vem sofrendo nos últimos meses e a gestão está conseguindo manter o dividendo aqui na casa de 85 centavos, que o VRTA vem pagando aí nos últimos 11 meses. É uma missão que para muitos outros fundos imobiliários de papel não está sendo fácil de executar. E é o fundo que vem entregando aqui cerca de 1,09% em dividendos mensais, o que dá cerca de 103% do CDI. É uma performance que muita gente pode falar, poxa, tá abaixo, já que é renda variável, bolsa de valores, entregar só 103%. Mas a gente deve levar em consideração aqui várias questões e quesitos, que é um fundo imobiliário que tende, mesmo em momentos de Selic mais baixa, trazer esse mesmo dividendo ou até dividendos maiores do que esse. Então, olhar para o curto prazo nesse momento não faz muito sentido para esse FII. E de fato a gestão vem pontuando muito uma média mensal aí de dividendos, que é interessante. Então, uma previsibilidade de dividendos que eu entendo ser interessante para o fundo imobiliário.
E antes de falar sobre o próximo fundo imobiliário, eu quero te lembrar da Black Friday da Orion Research. Por lá você vai ter mais de 90% de desconto nas 4 carteiras de fundos imobiliários, ações, investimento no exterior e renda fixa, mais vários bônus exclusivos. Tudo isso com mais de 90% de desconto em uma oferta única no próximo dia 7 de novembro, próxima sexta-feira, a partir das 7 da manhã. Se você ainda não se inscreveu nessa promoção, clica no link que está aparecendo na descrição aqui desse vídeo, inscreva-se e participe do grupo exclusivo de WhatsApp, que por lá você vai receber todas as informações. Mas eu já te garanto, é a maior oferta para você se tornar assinante da Orion nesse ano. Não teremos outra oferta parecida como essa para os próximos meses, então de fato clica, participa e no próximo dia 7 você terá acesso, por exemplo, a uma carteira de fundos imobiliários que rendeu quase 16% somente em 2025. Então esse é um dos resultados que você terá acesso, basta clicar e participar do grupo. Agora vamos falar do VGHF11, fundo que também vem sendo muito comentado aí nos últimos dias, porque os seus dividendos caíram aqui 12,5%, né? Uma queda muito abrupta, o que já vem balançando o preço do fundo imobiliário também no mercado secundário. Então a gente viu aí nos últimos dias cerca de 2-3% de quedas do fundo imobiliário por conta disso. Então foi a menor distribuição do fundo imobiliário dos últimos 5 anos, então não é qualquer coisa, é de fato uma queda importante. O fundo que vinha pagando ali cerca de 9, 8, até 10 centavos, veio com um dividendo aqui de 7 centavos por cota, menor valor desde abril de 2021. O pagamento será feito aí no próximo dia 7 de novembro, para todo mundo que fechou aí o último dia 31 de outubro com as cotas em conta. O novo valor é uma queda de 12,5%, né? Então é uma queda bem abrupta, saindo da casa de 9, 8 centavos para 7 centavos. E com base na cotação de R$ 7,60, representa um yield mensal de 0,92%. De fato, é um fundo imobiliário que tende a ser mais arriscado, mas que na distribuição desse mês não está tão compatível assim. A gestão vem reposicionando a carteira do fundo imobiliário, vem de fato buscando trazer essas possibilidades, mas a gente viu que o IPCA não está cooperando muito. Como eu falei anteriormente, o VRTA está conseguindo manter uma estabilidade de dividendos, mas vários outros fundos imobiliários que têm CRIs em carteira, como é o caso do VGHF, não estão conseguindo esse mesmo êxito. Pelo contrário, está até regredindo em alguns aspectos ali o valor do dividendo. É importante a gente acompanhar e, lógico, a resposta vem em mercado. Se a gente está vendo que o fundo imobiliário diminui o dividendo, o preço, o mercado também balança, mas quem visa o longo prazo pode sim, de fato, se estabelecer nesse mercado e, de fato, ter um preço médio abaixo do preço geral aí de mercado. Gari11, fundo imobiliário de varejo, concluiu a venda de 10 imóveis em operação de quase 500 milhões de reais e reduziu a alavancagem. Transação aqui muito interessante que a Gari fez, né? A Guardian, que é a gestora ali do Gari11, 4 lojas do grupo Pão de Açúcar e 6 do grupo Mateus, configurando uma das maiores operações do fundo com lucro bruto de 145 milhões de reais, o que equivale a um retorno de IPCA mais 18% ao ano, um retorno excelente que a gestão conseguiu ter. Além disso, a operação reduziu cerca de 356 milhões de obrigações financeiras do fundo. Lembrar que esse fundo ele vinha alavancado, né? Então pegou dinheiro emprestado para comprar imóveis, então eles diminuíram a alavancagem bastante. E aqui nos detalhes aqui da transação, todos esses imóveis foram vendidos para a XP, que quer adentrar nesse segmento de varejo, que de fato é um dos mais disputados atualmente. A XP quer entrar com o seu novo fundo imobiliário, o fundo XPRI, XP Renda Urbana, deve vir aí nos próximos meses, trazendo essa possibilidade também de investimento em renda urbana pela casa da XP. Mas falar aqui do Gari11, excelente notícia aí para quem é cotista. Além de tudo, trouxe aqui 31 centavos por cota de acréscimo no valor patrimonial, muito bom aqui tudo que eles fizeram. Diminuíram a alavancagem do fundo imobiliário, trouxeram lucro, aumentaram o valor patrimonial. Então, de fato, uma gestão ativa em mercado deve fazer isso para o seu cotista. De fato, na minha visão, tá de parabéns aí a gestora Guardian por ter feito esse movimento em mercado. E para a gente fechar aqui, essa notícia super importante. Veja os fundos imobiliários com maiores altas no IFIX até então, até esse início de novembro de 2025, a gente percebe que as maiores altas
são em fundos imobiliários de papel e outro destaque são os fundos de galpão logístico. A maior valorização do mercado foi do HCTR11. Lembrar tudo que o HCTR passou anteriormente, o preço caiu demais. Essa valorização de 42% nem cobre tudo aquilo que ele se desvalorizou no passado. E aqui eu quero destacar algumas operações como VILG11, logístico, da Vinci, muito interessante. SARI 11, também lá do Santander, teve uma valorização muito bacana. PATL, também logístico, também com uma valorização muito boa. BLMG, outro logístico também bem interessante. E o restante, a gente está falando aqui de fundos imobiliários de papel, que de fato já era previsível acontecer. Chama atenção para o logístico porque muita gente não estava de olho nesse segmento. E de fato, eu entendo que é um segmento que tende a se valorizar muito ainda nos próximos meses. Os fundos imobiliários menores estão adentrando para fundos imobiliários maiores. A gente está vendo fusões, GGRC já mostrou isso, HGLG já mostrou isso. Então a gente deve ver cada vez mais fundos imobiliários logísticos fazendo esse tipo de fusão e ficando maiores. Então é um segmento que minimamente você deve ter aí 2 ou 3 opções dentro da sua carteira para contemplar essa possibilidade de valorização que deve vir aí nos próximos anos. Essas foram as principais notícias e informações do mercado desses últimos dias. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Até uma próxima e até mais.